A raiva não começa com um grito. Ela começa muito antes disso. Começa com um pensamento rápido que atravessa a mente, uma frase que alguém disse, um gesto que pareceu desrespeito, um olhar que você interpretou como provocação. Em poucos segundos o corpo reage, o coração acelera, a mente cria argumentos. De repente, você sente vontade de responder, de se defender, de provar que está certo. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes isso já aconteceu com você? A maioria das pessoas acredita que a raiva aparece de repente, como se fosse impossível impedir. Os filósofos estoicos perceberam algo diferente. Eles descobriram que a raiva é um processo. Ela cresce em etapas. Primeiro vem a interpretação do que aconteceu. Depois vem o julgamento. Só então vem a explosão emocional. Sêneca explicou isso de forma direta em Sobre a Ira de Sêneca, livro 1, parágrafo 2. Ele observou que a raiva não é apenas uma emoção espontânea. Ela surge quando a mente aceita a ideia de que sofreu uma injustiça e decide reagir. Isso muda tudo. Se a raiva depende da interpretação que você faz de uma situação, então existe um ponto em que ela pode ser interrompida. Existe um momento em que a mente ainda está livre para escolher outro caminho. Marco Aurélio lembrava a si mesmo disso constantemente em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 47. Ele escreveu que as coisas externas não têm poder sobre a mente. O que realmente perturba uma pessoa é a forma como ela interpreta os acontecimentos. Esse ensinamento revela algo poderoso. A verdadeira batalha não acontece entre você e as outras pessoas. A batalha acontece dentro da sua própria mente. A maioria das pessoas vive reagindo ao mundo. Alguém critica, elas reagem. Alguém provoca, elas reagem. Alguém discorda, elas reagem. O resultado é uma vida cheia de conflitos, discussões e arrependimentos. Os estoicos seguiram outro caminho. Eles treinaram a mente para permanecer firme quando surgiam provocações. Eles aprenderam a observar os próprios pensamentos antes de agir. Eles desenvolveram algo raro hoje em dia: autocontrole emocional. Imagine como seria viver dessa forma. Situações que antes tiravam sua paz deixam de ter o mesmo efeito. Provocações perdem a força. Discussões deixam de dominar sua mente. Esse é o objetivo deste vídeo. Aqui você vai descobrir 9 princípios estoicos que ajudam a controlar a raiva antes que ela controle você. Esses princípios não são ideias abstratas. Eles foram praticados por pessoas que enfrentaram guerras, traições, perdas e enormes responsabilidades. Esses ensinamentos atravessaram séculos porque revelam algo essencial sobre a mente humana. Quando você aprende a controlar suas reações, algo muda profundamente. Você deixa de ser arrastado pelas emoções do momento e passa a agir com clareza. E tudo começa com algo quase invisível. O momento em que a raiva começa a surgir. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Por que a raiva nos faz sentir temporariamente poderosos? Existe um motivo pelo qual tantas pessoas cedem à raiva com tanta facilidade. No momento em que ela aparece, surge também uma sensação intensa de força. A voz fica mais firme, o corpo se enche de energia e a mente acredita que está assumindo o controle da situação. Parece poder, mas essa sensação é enganosa. Os estoicos perceberam que a raiva cria uma ilusão. Ela faz a pessoa acreditar que está dominando o conflito, quando na verdade está sendo dominada pela própria emoção. Quem está com raiva perde a clareza, perde a paciência e muitas vezes perde o respeito das pessoas ao redor. Sêneca analisou exatamente esse fenômeno em Sobre a Ira de Sêneca, livro 1, parágrafo 19. Ele observou que a raiva tenta se apresentar como uma forma de coragem, mas na verdade é apenas uma explosão de impulsos descontrolados. Pense em quantas discussões começam dessa forma. Alguém levanta o tom de voz, a outra pessoa reage ainda mais forte, e em poucos minutos o conflito cresce. Cada um tenta provar que está certo. Cada um acredita que precisa vencer aquela discussão. No meio desse confronto, a razão desaparece.
Marco Aurélio lembrava a si mesmo de algo muito diferente em Meditações de Marco Aurélio, livro 11, parágrafo 18. Ele refletia que a verdadeira força de uma pessoa aparece quando ela mantém a calma diante das provocações. Quem se deixa dominar pela raiva entrega a própria estabilidade emocional para outra pessoa. Esse pensamento revela algo poderoso. Quando alguém consegue provocar sua raiva, essa pessoa passa a controlar o seu estado emocional. A provocação se torna uma espécie de comando invisível. A outra pessoa age e você reage exatamente como ela esperava. Os estoicos viam isso como uma forma de fraqueza mental. A verdadeira força não está em responder imediatamente, nem em levantar a voz. A verdadeira força aparece quando a mente permanece clara, quando a emoção não determina o comportamento. Pessoas que dominam a própria mente desenvolvem um tipo de presença diferente. Elas não precisam provar nada em discussões. Elas não precisam reagir a cada provocação. A calma delas transmite autoridade. Esse é o tipo de força que o estoicismo ensina. Quando você começa a perceber essa diferença, algo interessante acontece. Muitas situações que antes provocavam irritação passam a parecer menores. A mente deixa de enxergar cada provocação como uma ameaça. Mas existe um problema que costuma alimentar ainda mais a raiva. Um erro silencioso que acontece dentro da mente e transforma pequenas situações em grandes conflitos. É exatamente esse erro que vamos examinar agora. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou digite as alterações que deseja. O erro mental que amplifica qualquer provocação. Existe um mecanismo silencioso que transforma pequenas situações em grandes explosões emocionais. Esse mecanismo não está nas palavras que alguém disse nem no comportamento de outra pessoa. Ele acontece dentro da própria mente. Quando algo desagradável acontece, o cérebro começa imediatamente a construir uma história sobre aquilo. A mente não apenas observa o fato, ela interpreta, julga e cria significados. Em poucos segundos, surge uma narrativa interna. Essa pessoa quis me provocar. Isso foi um desrespeito. Isso não deveria ter acontecido. Essa narrativa aumenta a intensidade da emoção. Epicteto alertava sobre esse processo em Discursos de Epicteto, livro 1, parágrafo 28. Ele ensinava que a mente humana sofre muito mais com as interpretações que cria do que com os acontecimentos em si. O problema raramente está no fato isolado. O problema está na maneira como a mente amplia esse fato. Pense em uma situação comum. Alguém responde de forma curta em uma conversa. A mente imediatamente começa a interpretar. Essa pessoa está sendo arrogante. Essa pessoa está tentando me diminuir. Essa pessoa está me desrespeitando. Em poucos segundos, a irritação cresce. Agora observe algo importante. O fato inicial foi apenas uma resposta curta. Todo o restante foi criado pela interpretação. Esse é o erro mental que alimenta a raiva. Sêneca observou algo semelhante em Sobre a Ira de Sêneca, livro 2, parágrafo 22. Ele escreveu que muitas vezes reagimos não ao que realmente aconteceu, mas à versão exagerada que nossa mente construiu sobre o acontecimento. Quando você percebe esse padrão, algo muda na forma de reagir. Em vez de aceitar automaticamente a primeira interpretação, você começa a questionar o que a mente está dizendo. Aquilo realmente foi uma ofensa ou apenas pareceu assim no primeiro momento? Existe outra forma de entender essa situação? Essa simples pergunta interrompe o crescimento da raiva. A emoção perde força quando a mente deixa de alimentar a narrativa exagerada. O conflito diminui antes mesmo de se transformar em discussão. Esse é um dos pontos centrais do autocontrole estoico. Aprender a observar os próprios pensamentos com lucidez antes que eles se transformem em emoção intensa. Quando você domina esse processo, surge uma nova capacidade. A capacidade de escolher como responder, em vez de reagir automaticamente. E essa diferença muda completamente a forma como uma pessoa enfrenta conflitos. É exatamente sobre essa diferença que vamos falar agora. A diferença entre reagir e escolher uma resposta.
Quando a raiva aparece, tudo parece urgente. A mente cria a sensação de que você precisa responder naquele exato momento. A emoção empurra você para uma reação rápida. Esse impulso é tão comum que muitas pessoas acreditam que reagir imediatamente é algo natural e inevitável. Mas os estoicos observaram algo diferente. Eles perceberam que existe uma grande diferença entre reagir e responder. Reagir é um impulso automático. A emoção surge e imediatamente conduz à ação. A resposta consciente acontece quando a mente cria uma pequena pausa antes de agir. Essa pausa muda tudo. Marco Aurélio refletiu sobre isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 56. Ele lembrava a si mesmo que a mente possui a capacidade de permanecer tranquila, mesmo quando enfrenta comportamentos injustos ou irritantes. Essa tranquilidade não surge por acaso. Ela nasce da decisão de não responder impulsivamente. Pense em uma situação comum. Alguém faz uma crítica inesperada. A reação automática é defender-se ou atacar de volta. A resposta consciente começa de outra forma. Primeiro você observa o que aconteceu. Depois analisa o que realmente merece atenção. Essa pequena pausa devolve o controle para a razão. Epicteto enfatizou essa ideia em Enquiridion de Epicteto, parágrafo 20. Ele ensinava que, quando alguém provoca você, a primeira tarefa é lembrar que a pessoa está apenas expressando a própria opinião. A reação imediata só fortalece o conflito. A resposta consciente preserva a clareza da mente. Esse princípio tem um efeito poderoso. Quando uma pessoa reage impulsivamente, a discussão cresce. Cada reação alimenta outra reação. O conflito se torna um ciclo. Quando alguém escolhe responder com calma, o ciclo perde força. Isso não significa aceitar injustiças ou permanecer em silêncio diante de tudo. Significa agir com intenção, não com impulso. Significa decidir quando falar, como falar e até quando não vale a pena responder. Esse é um dos sinais mais claros de maturidade emocional. Pessoas que dominam essa habilidade não vivem sendo arrastadas pelas emoções do momento. Elas observam, pensam e então escolhem a atitude mais adequada. Com o tempo, essa prática cria algo muito raro: liberdade interior. Mas existe um obstáculo que frequentemente destrói essa liberdade. Um desejo silencioso que alimenta discussões e impede muitas pessoas de permanecerem calmas. É sobre esse obstáculo que vamos falar agora. A armadilha de querer sempre ter razão. Grande parte das discussões não começa por causa de grandes problemas. Muitas começam por algo muito mais simples: o desejo de provar que estamos certos. Quando alguém discorda, a mente interpreta aquilo como um desafio. Surge a vontade de argumentar, de convencer, de mostrar que a outra pessoa está errada. Esse impulso alimenta a raiva. Quando o objetivo da conversa passa a ser vencer a discussão, a mente deixa de buscar compreensão. Ela passa a procurar argumentos para derrotar o outro. Nesse momento, o diálogo deixa de ser uma troca de ideias e se transforma em um confronto. Os filósofos estoicos observavam esse comportamento com muita clareza. Eles entendiam que a necessidade constante de estar certo é uma das maiores fontes de conflito humano. Marco Aurélio refletiu sobre isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30. Ele lembrava a si mesmo que muitas vezes é melhor corrigir a própria visão do que tentar dominar a opinião dos outros. A tranquilidade da mente vale mais do que a vitória em uma discussão. Pense em quantas vezes uma conversa simples se transforma em tensão apenas porque ninguém quer ceder. Cada pessoa insiste na própria posição. Cada frase é respondida com outra ainda mais firme. A irritação cresce e o motivo original da conversa quase desaparece. Sêneca alertava sobre esse comportamento em Sobre a Ira de Sêneca, livro 3, parágrafo 5. Ele dizia que a mente dominada pelo orgulho prefere vencer uma disputa a preservar a própria paz. Quando você começa a perceber esse padrão, algo interessante acontece. Muitas discussões deixam de parecer necessárias. Nem toda discordância exige uma batalha de argumentos.
Nem toda crítica precisa de uma defesa imediata. Às vezes, a maior demonstração de força é simplesmente não entrar na disputa. Isso não significa abandonar suas convicções. Significa reconhecer que provar que você está certo nem sempre melhora a situação. Muitas vezes, insistir nisso apenas prolonga o conflito e alimenta a raiva. Quando essa compreensão se torna clara, a mente começa a escolher melhor quais batalhas realmente merecem energia. E isso revela outro problema que costuma manter a raiva viva por muito tempo. Não é apenas o que acontece no presente que provoca irritação. Muitas vezes a raiva vem de algo muito mais antigo, algo que a mente continua carregando. O peso invisível de carregar ofensas antigas. Muitas vezes a raiva que aparece hoje não nasceu hoje. Ela vem de lembranças antigas que continuam guardadas na mente. Palavras que machucaram, atitudes que pareceram injustas, situações que ficaram sem resposta. Mesmo quando o tempo passa, a memória permanece ativa. Esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas reagem com tanta intensidade a pequenas provocações. O momento atual apenas desperta algo que já estava acumulado. Os estoicos observavam esse fenômeno com muita atenção. Eles perceberam que guardar ressentimento mantém a mente presa ao passado. Enquanto a pessoa continua revisitando a ofensa, a emoção permanece viva. Sêneca tratou desse assunto em Sobre a Ira de Sêneca, livro 2, parágrafo 34. Ele explicou que alimentar lembranças de injustiças fortalece a própria raiva. Cada vez que a mente revive a situação, a emoção se renova. Pense em como isso acontece na prática. Uma lembrança surge. A mente começa a repetir o que aconteceu. Logo depois aparecem pensamentos sobre o que deveria ter sido dito, o que deveria ter sido feito, como aquela situação foi injusta. Em poucos minutos a irritação volta como se o acontecimento tivesse ocorrido novamente. O problema é que esse processo não muda o passado. Ele apenas prolonga o sofrimento no presente. Marco Aurélio refletiu sobre algo semelhante em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, parágrafo 22. Ele lembrava a si mesmo que insistir em lembranças de ofensa apenas perturba a mente de quem insiste nelas. Quando uma pessoa decide abandonar esse peso, algo muda profundamente. A energia que antes estava presa em ressentimentos começa a se liberar. A mente se torna mais leve, mais clara e mais estável. Isso não significa negar o que aconteceu. Significa parar de alimentar aquilo que já passou. A raiva precisa de lembranças e interpretações para continuar existindo. Quando a mente deixa de reviver constantemente essas memórias, a emoção perde força. E existe outro fator que costuma acelerar ainda mais as explosões emocionais. Não está nas lembranças do passado. Está na velocidade com que a mente reage no presente. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. A importância de diminuir a velocidade da mente. A raiva cresce rápido porque a mente costuma reagir rápido. Um acontecimento ocorre, um pensamento surge, e em poucos segundos, a emoção já domina a situação. Quanto mais acelerado esse processo acontece, mais difícil se torna interrompê-lo. Os estoicos perceberam que muitas explosões emocionais não acontecem apenas por causa do que ocorreu, mas pela velocidade com que a mente constrói julgamentos. Quando os pensamentos se sucedem rapidamente, a emoção ganha intensidade antes que a razão tenha tempo de agir. Epicteto explicou esse ponto em Discursos de Epicteto, livro 2, parágrafo 18. Ele ensinava que a mente precisa aprender a examinar as impressões antes de aceitá-las como verdade. Se a pessoa aceita imediatamente a primeira impressão, a emoção se fortalece sem qualquer reflexão. Diminuir a velocidade da mente significa criar espaço para observar o que está acontecendo dentro de você. Quando surge uma provocação, o impulso natural é responder no mesmo instante. A prática estoica ensina a fazer o contrário. Primeiro observar, depois pensar, só então agir. Esse pequeno atraso na reação devolve o controle para a razão.
Marco Aurélio praticava exatamente isso. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, ele lembrava a si mesmo de examinar cuidadosamente as próprias impressões antes de permitir que elas perturbassem a mente. Ele entendia que a mente que observa com calma mantém o domínio sobre si mesma. Imagine o efeito dessa mudança em situações comuns. Uma crítica surge. Em vez de reagir imediatamente, você respira e observa o que está acontecendo dentro da própria mente. A emoção começa a perder intensidade porque não recebeu uma resposta impulsiva. Esse hábito transforma completamente a forma como a raiva se desenvolve. A mente deixa de funcionar como uma reação automática e passa a funcionar como um instrumento consciente de escolha. Quanto mais você desacelera esse processo interno, mais espaço existe para a lucidez. E quando a mente ganha essa clareza, algo interessante acontece. Muitos acontecimentos que antes pareciam grandes problemas começam a parecer menores. Essa mudança de perspectiva é um dos exercícios mais poderosos do estoicismo. É exatamente sobre essa mudança que vamos falar agora. A perspectiva ampliada, que dissolve a irritação. Grande parte da raiva nasce porque a mente enxerga o momento presente como se ele fosse enorme. Uma crítica parece uma grande ofensa. Um comentário parece um ataque pessoal. Um pequeno conflito parece algo que precisa ser resolvido imediatamente. A mente aproxima tanto o problema que ele parece maior do que realmente é. Os estoicos desenvolveram uma prática mental para corrigir esse efeito. Eles ampliavam a perspectiva. Marco Aurélio usava esse exercício com frequência. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 47, ele lembrava a si mesmo de observar a vida a partir de um ponto de vista mais amplo. Quando a mente considera a imensidão do tempo, a brevidade da vida e a quantidade de acontecimentos que existem no mundo, muitos conflitos perdem importância. Esse exercício não ignora os problemas. Ele muda a forma como a mente os interpreta. Imagine observar uma situação irritante como se estivesse olhando para ela de uma grande distância. O que parecia enorme começa a diminuir. O que parecia urgente perde intensidade. Aquilo que parecia um ataque pessoal passa a parecer apenas um pequeno episódio dentro de uma vida muito maior. Sêneca também refletiu sobre esse tipo de perspectiva em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 76. Ele aconselhava examinar as dificuldades da vida com serenidade, lembrando que muitas das coisas que nos perturbam hoje logo desaparecerão da memória. Quando a mente amplia a visão dessa forma, a emoção se transforma. A irritação depende de um foco estreito. Ela cresce quando a mente se fixa no problema como se ele fosse o centro de tudo. Quando o olhar se expande, a emoção perde intensidade. Esse hábito cria um tipo especial de liberdade interior. A pessoa deixa de se sentir ameaçada por cada pequena provocação. Muitas situações passam a parecer menores do que pareciam no primeiro instante. Com o tempo, essa prática fortalece a estabilidade emocional. Mas existe outro exercício estoico que vai ainda mais longe. Em vez de esperar que as situações difíceis apareçam, os filósofos treinavam a própria mente antes que esses momentos chegassem. É exatamente sobre esse treinamento mental que vamos falar agora. O treinamento mental que antecede situações difíceis. A maioria das pessoas tenta controlar a raiva apenas quando o conflito já começou. A emoção já está forte, o corpo já reagiu e a mente já entrou no modo de defesa. Nesse ponto, controlar a reação se torna muito mais difícil. Os estoicos adotaram uma estratégia diferente. Eles treinavam a mente antes das situações difíceis acontecerem. Marco Aurélio praticava esse exercício diariamente. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele lembrava a si mesmo que ao longo do dia encontraria pessoas arrogantes, ingratas, invejosas e irritadas. Essa reflexão não era um pensamento negativo, era um preparo mental. Quando você antecipa que encontrará comportamentos difíceis, sua mente não é pega de surpresa. A expectativa já está clara.
Isso muda completamente a forma como você reage. Epicteto ensinava algo semelhante em Discursos de Epicteto, livro 3, parágrafo 24. Ele aconselhava imaginar com antecedência as dificuldades que poderiam surgir. Quando a mente considera essas possibilidades antes do acontecimento, a reação se torna muito mais equilibrada. Pense na diferença entre ser surpreendido por uma provocação e já saber que aquele tipo de comportamento pode aparecer. No primeiro caso, a emoção surge de forma intensa. No segundo, a mente reconhece a situação e responde com mais calma. Esse treinamento mental funciona como um tipo de preparação emocional. A pessoa não vive esperando problemas. Ela apenas entende que eles fazem parte da convivência humana. Quando surgem, a mente já possui uma referência de como lidar com eles. Esse hábito desenvolve algo extremamente valioso: estabilidade. Em vez de reagir de acordo com o humor do momento, a pessoa passa a agir de acordo com princípios que já foram pensados antes. Com o tempo, esse preparo cria uma diferença visível. Situações que costumavam provocar irritação deixam de ter o mesmo efeito. A mente reconhece o padrão e responde com clareza. E quando essa clareza começa a se fortalecer, surge outra habilidade importante: a capacidade de interpretar o comportamento das outras pessoas com mais lucidez. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como interpretar as ações dos outros com mais lucidez. Grande parte da raiva nasce da maneira como interpretamos o comportamento das outras pessoas. Quando alguém fala de forma rude, ignora uma opinião ou age de maneira egoísta, a mente tende a transformar aquilo em algo pessoal. Surge o pensamento de que fomos atacados ou desrespeitados. Os estoicos propunham um olhar diferente. Eles ensinavam que muitas atitudes humanas são resultado de ignorância, confusão ou dificuldade interior. Quando uma pessoa age de forma agressiva, isso muitas vezes revela mais sobre o estado mental dela do que sobre quem recebe aquela atitude. Marco Aurélio refletiu sobre isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 26. Ele lembrava a si mesmo que as pessoas agem de acordo com o que acreditam ser correto naquele momento. Mesmo quando estão erradas, elas raramente acreditam que estão fazendo algo injusto. Essa compreensão muda a forma como a mente reage. Em vez de interpretar cada atitude como um ataque pessoal, você começa a enxergar o comportamento humano com mais lucidez. Muitas vezes a pessoa está lidando com frustrações, inseguranças ou problemas que nada têm a ver com você. Epicteto também enfatizava esse princípio em Discursos de Epicteto, livro 1, parágrafo 18. Ele ensinava que quando alguém age de forma equivocada, a melhor resposta não é a raiva, mas a compreensão de que aquela pessoa ainda não aprendeu uma maneira melhor de agir. Isso não significa aceitar qualquer comportamento ou permitir desrespeito. Significa entender que responder com raiva raramente melhora a situação. Quando a mente abandona a interpretação automática de ataque pessoal, a emoção perde força. O conflito deixa de parecer uma ameaça direta e passa a ser visto como um comportamento humano imperfeito. Esse tipo de compreensão traz calma para a mente. A pessoa deixa de reagir a cada atitude negativa como se fosse algo direcionado exclusivamente contra ela. Muitas provocações perdem o poder que antes tinham. Com o tempo, essa clareza abre espaço para uma habilidade ainda mais poderosa: a capacidade de escolher com precisão aquilo que realmente merece sua energia emocional. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. O respeito silencioso que surge do autocontrole. Existe algo curioso na forma como as pessoas percebem o autocontrole. Quando alguém reage com raiva, levanta a voz ou tenta dominar uma discussão pela força das emoções, pode até parecer poderoso naquele momento. Mas essa impressão costuma desaparecer rapidamente. A calma produz um efeito muito diferente. Uma pessoa que mantém a serenidade diante de críticas, provocações ou conflitos transmite algo raro. Ela mostra que não está sendo governada pelas emoções do momento. Esse tipo de presença cria respeito de maneira natural. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre essa postura.
Em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 53, ele lembrava a si mesmo de manter a dignidade mesmo quando outras pessoas agiam de forma injusta. Para ele, preservar o próprio caráter era mais importante do que vencer uma discussão. Quando alguém consegue agir dessa forma, a diferença se torna visível. Enquanto outras pessoas entram em disputas emocionais, essa pessoa mantém clareza. Enquanto alguns se deixam levar pela irritação, ela permanece equilibrada. Essa atitude não passa despercebida. Sêneca também observou esse efeito em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 66. Ele escreveu que a verdadeira grandeza de caráter aparece quando a mente permanece firme diante das dificuldades. Quem mantém o controle sobre si mesmo demonstra uma força que não depende da aprovação dos outros. Esse tipo de comportamento transforma a maneira como as pessoas ao redor reagem. Muitas provocações deixam de acontecer porque não encontram resposta emocional. Muitas discussões perdem intensidade porque alguém decidiu permanecer estável. A calma começa a exercer uma influência silenciosa. Com o tempo, o respeito surge sem que seja necessário exigir nada. As pessoas percebem que estão diante de alguém que não se deixa arrastar por impulsos momentâneos. Mas alcançar esse nível de estabilidade não acontece por acaso. Ele nasce de um processo contínuo de treino mental. É exatamente sobre esse treino que vamos falar agora. O respeito silencioso que surge do autocontrole. Existe algo curioso na forma como as pessoas percebem o autocontrole. Quando alguém reage com raiva, levanta a voz ou tenta dominar uma discussão pela força das emoções, pode até parecer poderoso naquele momento. Mas essa impressão costuma desaparecer rapidamente. A calma produz um efeito muito diferente. Uma pessoa que mantém a serenidade diante de críticas, provocações ou conflitos transmite algo raro. Ela mostra que não está sendo governada pelas emoções do momento. Esse tipo de presença cria respeito de maneira natural. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre essa postura. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 53, ele lembrava a si mesmo de manter a dignidade, mesmo quando outras pessoas agiam de forma injusta. Para ele, preservar o próprio caráter era mais importante do que vencer uma discussão. Quando alguém consegue agir dessa forma, a diferença se torna visível. Enquanto outras pessoas entram em disputas emocionais, essa pessoa mantém clareza. Enquanto alguns se deixam levar pela irritação, ela permanece equilibrada. Essa atitude não passa despercebida. Sêneca também observou esse efeito em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 66. Ele escreveu que a verdadeira grandeza de caráter aparece quando a mente permanece firme diante das dificuldades. Quem mantém o controle sobre si mesmo demonstra uma força que não depende da aprovação dos outros. Esse tipo de comportamento transforma a maneira como as pessoas ao redor reagem. Muitas provocações deixam de acontecer porque não encontram resposta emocional. Muitas discussões perdem intensidade porque alguém decidiu permanecer estável. A calma começa a exercer uma influência silenciosa. Com o tempo, o respeito surge sem que seja necessário exigir nada. As pessoas percebem que estão diante de alguém que não se deixa arrastar por impulsos momentâneos, mas alcançar esse nível de estabilidade não acontece por acaso. Ele nasce de um processo contínuo de treino mental. É exatamente sobre esse treino que vamos falar agora. A construção diária de uma mente inabalável. O autocontrole emocional não surge em um único momento de decisão. Ele é construído aos poucos, através de pequenos exercícios mentais repetidos ao longo do tempo. Assim como o corpo se fortalece com treino constante, a mente também se fortalece com prática contínua. Os estoicos entendiam que a estabilidade emocional depende de disciplina interior. Epicteto enfatizava esse ponto em Discursos de Epicteto, livro 2, parágrafo 18. Ele ensinava que ninguém desenvolve caráter apenas ouvindo ideias sobre virtude. O caráter se forma quando a pessoa pratica diariamente aquilo que considera correto. Isso significa que controlar a raiva não é apenas uma técnica usada em momentos difíceis. É um hábito mental que se desenvolve gradualmente.
Cada vez que você escolhe observar um pensamento antes de reagir, está fortalecendo esse hábito. Cada vez que decide não alimentar uma provocação, está treinando sua mente. Cada vez que escolhe responder com calma em vez de impulsividade, está moldando sua própria estabilidade emocional. Marco Aurélio também via a disciplina dessa forma. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 16, ele lembrava a si mesmo de iniciar cada dia com a intenção de agir com razão e equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas. Esse tipo de prática diária cria uma transformação silenciosa. No começo, controlar a raiva exige esforço consciente. A mente ainda sente o impulso de reagir imediatamente. Com o tempo, algo começa a mudar. A pausa entre o estímulo e a resposta se torna mais natural. A clareza aparece com mais rapidez. Situações que antes provocavam irritação intensa passam a ser observadas com mais tranquilidade. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ela surge da repetição constante de escolhas conscientes. A mente aprende. E chega um momento em que a pessoa começa a perceber algo surpreendente. A forma como ela reage ao mundo já não é mais a mesma de antes. É exatamente sobre esse momento de transformação que vamos falar agora. O momento em que você percebe que já não reage como antes. Existe um momento silencioso no processo de transformação interior em que algo começa a mudar de forma clara. Não é uma mudança dramática, nem um evento repentino. É uma percepção gradual. Você começa a notar que situações que antes provocavam irritação já não têm o mesmo efeito. Uma crítica surge e a mente permanece calma. Uma provocação aparece e a reação impulsiva não acontece como antes. A situação ainda existe, mas a forma como você a interpreta mudou. Esse é um dos sinais mais evidentes de crescimento emocional. Os estoicos entendiam que o progresso verdadeiro acontece quando a mente passa a agir de acordo com princípios treinados, e não mais de acordo com impulsos imediatos. Epicteto descreveu esse tipo de progresso em Discursos de Epicteto, livro 1, parágrafo 4. Ele dizia que o avanço na filosofia não se mede pelo número de ideias que uma pessoa conhece, mas pela maneira como ela reage diante das situações da vida. Quando o comportamento começa a mudar, o aprendizado se torna real. Marco Aurélio também observava esse processo em si mesmo. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 31, ele refletia sobre a importância de examinar a própria mente e perceber se as reações estavam se tornando mais justas, mais equilibradas e mais racionais. Esse tipo de observação revela algo importante. A mudança não acontece porque o mundo se torna mais fácil. As pessoas continuam sendo imperfeitas. As situações continuam sendo desafiadoras. O que muda é a maneira como a mente lida com essas circunstâncias. A estabilidade interior começa a substituir a reação impulsiva. Com o tempo, essa nova forma de agir cria uma sensação profunda de liberdade. A pessoa percebe que não depende mais das atitudes dos outros para manter a própria paz. Essa liberdade interior é exatamente aquilo que os filósofos estoicos buscavam. Mas ainda existe um último passo nessa jornada. Um estado mental que representa o verdadeiro domínio sobre a própria mente. É sobre isso que vamos falar agora, tornando-se verdadeiramente imperturbável. Existe um nível de estabilidade emocional que os filósofos estoicos consideravam uma das maiores conquistas da vida interior. Esse estado não significa ausência de emoções, nem significa viver sem enfrentar dificuldades. Significa algo muito mais profundo. A capacidade de manter a mente firme diante de qualquer circunstância. Esse é o estado de uma mente imperturbável. Uma pessoa imperturbável não vive reagindo a cada provocação, crítica ou conflito. Ela observa os acontecimentos com clareza e decide conscientemente como agir. A emoção não desaparece, mas deixa de comandar o comportamento. Marco Aurélio refletia constantemente sobre essa forma de viver. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 49, ele lembrava a si mesmo que a mente pode permanecer tranquila quando decide não se perturbar com aquilo que está fora de seu controle.
Esse ensinamento revela um princípio essencial do estoicismo. O mundo exterior sempre trará desafios. Pessoas agirão de forma injusta, situações inesperadas acontecerão e opiniões diferentes surgirão. Tentar controlar tudo isso é impossível. O que permanece sob seu controle é a maneira como sua mente responde a esses acontecimentos. Quando essa compreensão se torna clara, algo muda profundamente. A pessoa deixa de gastar energia tentando dominar o comportamento dos outros. Ela concentra sua atenção no único território que realmente pode governar: a própria mente. Sêneca descreveu essa liberdade em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 62. Ele escreveu que o homem verdadeiramente forte é aquele que não se deixa perturbar pelas mudanças do mundo, porque construiu sua estabilidade dentro de si mesmo. Essa é a verdadeira força que o estoicismo ensina. Uma força silenciosa que não depende de discussões, não depende de provar quem está certo e não depende de reagir a cada provocação. É a força de uma mente treinada para permanecer clara, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Quando você alcança esse estado, algo se torna evidente. A raiva já não controla suas decisões. As emoções deixam de determinar seu comportamento. A mente permanece livre para agir com razão, dignidade e serenidade. Esse é o verdadeiro domínio que os estoicos buscavam: dominar a própria mente. E quando uma pessoa aprende a fazer isso, poucas coisas no mundo conseguem realmente perturbá-la.